Prática em sânscrito. Esse vídeo é em complemento ao vídeo de sânscrito aqui do canal, já postado semana passada. Apenas uma correção do vídeo anterior, o instrumental plural da palavra cavalo estava errado na tabela. Aqui está a tabela corrigida. Vamos começar com o verbo gat, gam. Esse verbo tem duas raízes, a raiz gat e gam, que se alternam dependendo do tempo, aspecto verbal. Vamos recapitular o presente, o passado imperfeito e o passado perfeito desse verbo em sânscrito. Gachami, gachasi, gachati, gachamas, gachatha, gachanti. No imperfeito, o verbo ganha o aumento, que é esse prefixo a. Então vira agacham, agachas. A gente nota também que as terminações das pessoas são um pouco diferentes. No perfeito, o verbo ganha um prefixo de uma natureza diferente, que a gente já viu, é a reduplicação. É essencialmente uma sílaba que pega a mesma consoante com a qual o verbo começa. Então, se o verbo começa com a letra G, o prefixo vai ser já. Aí, nesse caso, tem uma pequena alteração. Em vez de ser gagama, jagama, porque no caso das velares, ga e ka, a consoante do prefixo é palatalizada. Então não tem gagama e sim jagama. E a gente também tem o aoristo, colocado aí embaixo só na terceira pessoa. Agamat, que é feito com o aumento também, muitas vezes é feito com o sufixo s, colocado entre a raiz e a terminação da pessoa. Nesse caso não tem o sufixo s. E o futuro, que é feito com o sufixo isha. Gamishyat, eu irei. Gamishyat, ele irá. Vamos aprender um pouco mais sobre o aumento, esse prefixo a, que é colocado no começo dos verbos, mas quando o verbo tem um prefixo, ou seja, o verbo já é um verbo prefixado, que é criado a partir de um verbo básico, como verbos como a gente tem no português, como tornar e retornar, fazer e desfazer. Esse tipo de verbo que é derivado de um verbo básico através de um prefixo. Nesse caso, quando o verbo é conjugado nesses tempos que exigem um aumento, o aumento ele continua prefixado diretamente à raiz verbal, ele não vem antes do prefixo. Você tem que afastar o prefixo, encaixar o aumento no meio, entre o prefixo e a raiz verbal, e daí formar o verbo. Então, prati gachati, prati é de volta, então prati gachati é ele volta, ele está voltando. No passado, prati agachati, ele voltava. Upagachati é ele se aproxima, ele aborda, ele chega perto. No passado, você vê que o prefixo upa tem a sua última vogal a fundida com a vogal do prefixo. Então a gente tem um prefixo aumento, na verdade, longo, marcado pelo macro em cima do a. Então, upagachat. Ele abordava. As duas vogais a se fundem e formam uma vogal a longa. A conjunção cha equivale à nossa conjunção e. Só que ela é curiosa em sânscrito, como acontece também com a conjunção equivalente do latim e do grego, que é o que do latim e o te do grego, que ela vem sufixada, ou pelo menos posposta, colocada depois da palavra a que ela se refere. Ela não vem entre as palavras que ela adiciona, ela vem no final da segunda palavra, ou até em posições um tanto mais estranhas em alguns casos. Então, se você tem dois verbos que é falar que eles usam o verbo tistanti, que é estar parado, estar em pé, e o verbo ir, eles estão parados e depois eles vão. Tistanti, gachanti. Tistanti, gachanti. Tistanti, gachanti, cha. Se você quiser dizer que ele fala e eu não falo, você vai falar wadati, na cha, vadami. Observa que o cha vem depois da palavra não. É como se eu falasse ele fala, não e, eu falo, em vez de e não. Então a palavra cha, ela nunca vem realmente entre as palavras que ela junta. Ela vem depois da segunda palavra. Aqui algumas questões. Kutra wasanti. Onde eles moram? Kutra é onde, O wasanti do verbo wasami, morar. Kutra gachanti. Onde eles estão indo. Observe que a palavra kutra indica onde, tanto no sentido de posição fixa quanto de movimento. Para onde.
Aqui nesse vídeo eu vou dar um pouco mais de regras de Sandhi. Sandhi são as regras que mudam tipicamente a última vogal de uma palavra, quando essa palavra, a última consoante às vezes, os últimos sons das palavras, quando essa palavra se junta a uma palavra seguinte. Dependendo do que vem depois da palavra, o final de uma palavra pode mudar um pouco. Então a gente vê aí que se você juntar a palavra nara, que é homem, pode ser naras também, como a gente já viu, esse visarga aí atrás, no final de narar, esse H com ponto embaixo, ele também é uma alteração de um S final. Dependendo da situação, ele vai passar a ser S ou passar a ser um H. Mas Ashwan e Gachati, você tem não Nara Ashvam, você tem Naroshvam. Naroshvam Gachati. Naroshvam Gachati. O homem vai ao cavalo. Observa que o complemento de um verbo de movimento, como ir, pode vir no acusativo, como se fosse o objeto direto do verbo. Né? O homem vai cavalo. Não se usa preposição nesse caso. Outro Sandhi aqui. Né? Nara mais Murgam, que é um veado, um servo. E no final o verbo Smarati, que é ele lembra. O homem se lembra do veado, é Naro Murgam Smarati. No plural, contudo, o AH final não vira O, vira Naro. Perde apenas o H, mas a vogal continua sendo um A longo. Naro Murgam Smaranti. Quer dizer, os homens se lembram do veado, né? Aqui um exemplo de sujeito composto. Rama putra cha gachanti. Vira Ramo putras cha gachanti. Porque o final de Rama vira Ramo. Porque o A final mais consoante geralmente vira O. Mas o Ar final, o Visarga final mais uma palatal, como Cha, vira um S palatal. Então, em vez de Putrar Cha, vira Putras Cha. Putras Cha Gachanti. Krishna Sashapar. Mostarda preta. Krishna, que também é o nome daquele deus hindu, um avatar de Vishnu, né? Ele também significa preto em sânscrito. Aí mostarda preta mostra um adjetivo sofrendo sandhi junto com um substantivo. Nara putraya pustakam patati. O homem está lendo um livro para o filho. A gente vê aí um exemplo de dativo. Nara é o homem, putraya é o dativo de putra, que é filho. Pustakam é um acusativo, que está no neutro, termina com an de qualquer maneira. E patati é o verbo ler na terceira pessoa do presente. Kutra virar tistanti. Os homens estão em pé. Esse verbo tistanti é bem parecido com o equivalente do grego, né? O verbo istemi, do grego antigo. A gente pode até comparar a conjugação do verbo tistami e istemi. Tistasi istes, tistati istesi, tistamas istamen, tistata istate, tistanti istasi. A conjugação verbal do grego, como a gente já viu no vídeo principal de sânscrito, é muito parecida com a conjugação verbal do sânscrito. Aqui é um outro tipo de fusão de palavras, que não é bem um sandhi, é mais uma fusão mesmo de palavras, é com o verbo ser no presente, que a gente já viu que é asmi na primeira pessoa, eu sou. Então se você quiser dizer que você é Brahma, você é o deus Brahma, você vai falar aham brahmasmi. Brahma mais asmi se junta com o verbo asmi, tipicamente se junta com uma palavra que termina com a ou com visarga em sânscrito. É curioso que isso acontece ainda no persa moderno. Uma característica bem típica das línguas arianas, que é preservada bastante no persa moderno e em algumas línguas irânicas, mas nas línguas da Índia não, porque as línguas da Índia evoluíram muito mais, elas mudaram muito mais em relação ao sânscrito do que as línguas irânicas. Putrena saha tatra gajarna bhavanti. É que não tem, não existem elefantes que estejam junto com o filho. Putrena, esse enna no final é o instrumental, então significa com o filho. A preposição saha, que exige o instrumental, está depois
da palavra, posposição sarra, que é com. Tatra é ali, Gajó é o plural de Gaja, elefante. Na bhavanti, não estão, não são. O verbo ser indica existência em sânscrito. Então esse na bhavanti significa que não existem, né? Não existem, não tem, no sentido de existir. Não existem elefantes que estejam perto do filho, que estejam junto com o filho. Nirpanya vina bala agachanti. Os meninos estão vindo sem o rei. Nirpanya vina. Isso é sem o rei. Nirpanya é o instrumental de rei, que é nirpa. Vina é a posposição sem, que exige o instrumental. Baló é o plural de bala, que é menino. E agachanti é o verbo vir, se aproximar, né? Que é o verbo gachanti, mais o prefixo o, que indica aproximação, abordagem. Shishyas Chandram Suryam Cha Pashyati. O aluno vê a lua e o sol. Mais um exemplo de coordenação. Chandram Suryam Cha. Chandram Suryam Cha. A lua e o sol. O cha, que é o e, vem depois da segunda palavra, não entre as palavras. E mais um exemplo de sandhi antes de uma palatal. Observa aqui o visarga final de shishyas vira shishash. Shishash chandram. Kutra chandro bhavatiti purchanti. Perguntam onde está a lua. Aí é um exemplo da palavra iti. Essa palavra iti ela forma uma oração de complemento a um verbo de informação. Seria equivalente ao nosso que, com verbos de informação, como eles perguntam que, eles sabem que, eles acham que, eles pensam que. Então aí eles perguntaram que onde está a lua. Mesmo em palavras quando tem já uma conjunção como onde, esse iti é colocado. Kutra chandra bhavati iti purchanti. E o iti acaba se fundindo com o bhavati no final, formando um i longo, porque tem dois i's, é um i que junta com outro i. Suryas chandro na bhavati tyacharyah shishyam vadati. O professor diz ao aluno que o sol não é a lua. O sol não é a lua é Suryas chandro na bhavati. Daí tem a conjunção iti, e daí tem a frase professor, aluno, fala. Acharyah shishyam vadati. Observa que antes da palatal shi não tem visarga palatal. O visarga continua um H, não muda para S. Então a gente tem Acharyah Shisham, não Acharyah Shisham. Suryena Vina Chandram Napashama. Sem o sol não vemos a lua. Suryena Vina Chandram Napashama. Suryena aparece aí o sol no caso instrumental, a preposição Vina, e Chandram Napashama. A lua não vemos. Amurtam Jnanasi Phalam Bhavati. A imortalidade é o fruto do conhecimento. A gente tem um caso de genitivo aí. Amurtam Jnanasi Phalam. Jnanyasya Phalam. Phalam é fruto, Jnanyas é conhecimento, Jnanyasya é do conhecimento. Uma palavra útil em sânscrito é o sufixo ti, chit, que forma o pronome indefinido algo, alguma coisa, alguém. No caso de kas, que é a palavra, o pronome definido animado, masculino, kaschit, alguém. Se for alguma coisa, seria kinchit, o kanchit, kinchit. Kaschit kodati, alguém come. Virasya putro bhavati. Essa é uma expressão que indica posse. No sânscrito, a gente já viu no vídeo principal que não existe um verbo ter em sânscrito. Então a gente tem que usar um possessivo mais um verbo de existência. Em vez de você falar que o herói tem um filho, você vai falar que o filho do herói existe. Virasya putro bhavati.
Putrasya viro na bhavati. Mas o filho não tem herói, ou seja, o herói do filho não existe. Alguns verbos transitivos só existem na voz média, né? Mesmo sendo transitivos, ou seja, eles não têm uma função passiva, mas eles existem só naquela voz média que a gente já viu, que na terceira pessoa termina com TE em vez de TI. O verbo labre é um desses. Labre, labati, labate, pustakam labe, pustakam labate. Outro tempo que a gente não viu muito no vídeo anterior foi o tempo futuro. O tempo futuro é feito com o sufixo ish. Então, gamishyati, dersh, que é ver, drakshyati, observa que tem mudanças fonéticas interessantes, né? Você vê que quando um sh, o som de sh, encontra com outro som palatal, sibilante, né, de S, ele muitas vezes vira um K, né? Mesma coisa o prat. Prat vira prakshyati. O CH final ali vira um K. Lab, aí vira P. Lapsyate. Sta, que é o verbo estar de pé. Aí tudo bem, fica stasyate. Smi, que é sorrir, né? Outra forma importante do sânscrito é o particípio presente ativo, que indica aquilo que está fazendo alguma coisa. Gatigam faz gachant. Indo, aquele que está indo. Adant, aquele que está comendo, comente. Kri, comprar, faz kirnyant, comprante, comprador, aquele que está comprando. Bhu, bhavant, aquele que está sendo. Esse antes do final é cognato do nosso sufixo de gerúndio de particípio presente. Palavras como cadente, presidente, fumante, falante, andante, cadeirante. Todo esse ante que a gente tem no português é esse mesmo sufixo do sânscrito aí, que a gente herdou do indo-europeu e que está presente em muitas línguas indo-europeias ainda, inclusive no persa moderno. Na voz média, o particípio presente é bem diferente. Então o verbo bhash, que a gente já viu, é o verbo falar, faz o particípio presente bashamana. Então, vire bashamane balach shernati. Aí é um exemplo de como a gente faz uma oração subordinada de tempo em sânscrito. Você coloca, em vez de colocar uma conjunção subordinada, você meramente coloca o verbo da oração subordinada e o sujeito desse verbo no locativo. E daí você coloca o resto no nominativo e coloca um verbo. Né? Então, vire bashamane, com o herói falando, no herói falando, o menino ouve. No herói falando é quando o herói fala. Você faz uma situação preposicional em vez de colocar uma oração subordinada. Aqui com o verbo matar também, que tem a voz ativa, hanyati, ele mata, e hanyate, ele é morto, ele morre. Na hanyate, hanyamane sharire. Não morre, ou seja, não é morto quando o corpo morre. Ou seja, ele não morre no corpo morrendo. Quando o corpo sendo morto. No corpo sendo morto. Uma maneira que eles têm de formar orações de tempo. E às vezes não só de locação também. Né? Tem um gerúndio ativo passado também. Aquele que ia. Gatva. Dersha. Derstva. Aquele que via. Perstva. Aquele que perguntava. Butva. Aquele que era. Labtva. Aquele que obtinha. Uditva. Aquele que falava. Sta. Stitva. Aquele que estava em pé. E os verbos têm o infinitivo também. Que geralmente a gente no sânscrito não usa o infinitivo para listar o verbo. A gente geralmente lista o verbo pela raiz do verbo. Mas o infinitivo tem a sua utilidade bastante comum no sânscrito. Como a utilidade de formar concatenações verbais. Por exemplo, né? Eu quero ir lá. Lá é tatra. Ir é eu quero é ichami. E ir é gantum. Eu quero beber água. Jalam patum ichami. Jalam é o acusativo de água, jalam. Patum é o verbo beber, cuja raiz é pó, faz o infinitivo patum. E ichami eu quero. Embora o sânscrito também tenha uma maneira de você não precisar usar o verbo querer. Tem a forma desiderativa dos verbos, que a gente vê aí, geralmente formada também com aquele mesmo ishati que a gente viu no futuro, mas ele tem também uma reduplicação silábica no começo. Então, gam vira digam, o dnya, que é saber, vira didnya,
O Dersh vira Dederkshat. O Kur vira Tikirshati. Ad vira Jagatati, aí é bem irregular. O verbo Bhosh, que é falar, vira Bibhoshishati. E Han vira Digamshati, bem irregular também. Para terminar o vídeo, vamos falar um pouco da terminologia gramatical do sânscrito. Eu falei que o sânscrito tem... A Índia, né, tem uma tradição muito forte de análise gramatical, porque eles têm uma tradição muito forte na parte de lógica, de análise abstrata, físico-matemática das coisas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, né, o Vyakaranya, como eu já disse, é o próprio nome que se dá à gramática, na análise gramatical indiana. Anuswara é aquele M da nasalização final, que ocorre geralmente com o sandhi. Um M amolecido por uma consoante posterior, ele vira meramente uma nasal. Agama é aquele aumento, é o nome do aumento que a gente viu que vai em certos tempos verbais. Carter é o sujeito, ou agente da ação. Karman é o objeto direto do verbo, ou da preposição. Upragraha é a voz, no sentido de voz ativa, média ou passiva. E o Upasarga é o nome dos prefixos verbais. Akshara é uma sílaba, significa literalmente algo que não é analisável, algo inanalisável, ou seja, que não existe nada menor que a sílaba. Akhyata, verbo, aquilo que é plenamente falado, aquela palavra que tem uma voz plena, uma forma plena, forma uma oração por si só. Dhatu é a raiz, aquelas raízes teóricas que a gente já viu. São as formas de citação das palavras em sânscrito. Naman é o substantivo, o nome. Nipata é uma partícula indeclinável. E Murdhanya é o nome que eles dão às consoantes retroflexas, típicas não só do sânscrito, como na verdade das línguas da Índia, porque as línguas irânicas não têm essas consoantes retroflexas. O indo-europeu não tinha, as línguas indo-europeias não desenvolveram as retroflexas por si só. Isso é uma coisa que os dialetos arianos antigos pegaram a interação com as línguas dravídicas da Índia, talvez com outros grupos de línguas que já tinham essa característica cerca de 4.000 anos atrás, quando houve a migração ariana, que deu origem ao dialeto literário do sânscrito, milênios atrás. Então essas consoantes retroflexas, como ta, da, nha, la, já, isso tudo é uma influência fonética das dravídicas, das línguas dravídicas, que sobrevivem hoje no terço mais ao sul da Península Indiana. Purusha é como eles chamam a pessoa gramatical. Só que é curioso que na tradição gramatical indiana, Pratama, que literalmente significa primeira pessoa, é literalmente o que a gente chama de terceira pessoa, é o ele, ela. A segunda pessoa eles chamam de pessoa média, Madhyama. E a primeira pessoa eles chamam de última pessoa. Uma análise invertida em relação à nossa. E o conceito de gênero é linga. Pumlinga é masculino, strilinga é feminino e napumsakalinga é neutro. Nos casos gramaticais analisados por Panini, 25 séculos atrás, segundo a análise dele, era Apadana, que é o ablativo, Sampradana, que é o dativo, Karanya, que é o instrumental, Vadikaranya, que é o locativo, Karman, que é o acusativo, onde viu karma significa ação, né? Aquele que sofre a ação. Karta, que é o Carter, é o sujeito, Carter, o fazedor. Curiosamente, Panini não identificava o genitivo como um caso, porque o genitivo geralmente não é exigido por um verbo, o genitivo é um complemento de um nome, né? O genitivo é um caso nominal, após que os outros casos são casos verbais. Uma distinção bastante curiosa que muitas vezes a gente acaba não percebendo que existe. E o vocativo também é um caso separado porque ele não acompanha o verbo, não tem um argumento do verbo que vai no vocativo. O vocativo é meramente a forma que é usada para substantivos isolados, quando você chama alguém ou, metaforicamente, alguma coisa. Bom, esse é o fim do vídeo. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o sânscrito aqui. Considerem contribuir para o canal através do Apoia-se ou através de algum outro método listado aí abaixo do vídeo. Deixe seus likes, sugestões para próximos vídeos e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal MAPC Linguística.